Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Hoje eu faço uma pergunta. Tem prazo para o INSS analisar benefícios? Tem. É? Tem prazos descumpridos, mas existem prazos. Então eu considerei importante trazer isso para todos saberem fazer essas contas desses prazos, porque não pode deixar para o INSS querer dar a resposta quando quer. Então, na realidade, a doutora disse que tem prazo, mas diminuiu, aumentou? O que aconteceu nesse prazo? O que você acha? Diminuiu. Aumentou. Ah, aumentou? Assim. Então é melhor. Não, eles têm mais tempo para analisar, eles demoram mais. Veja só, existia uma lei, a lei ainda existe. Que eu já estou querendo ir lá na frente, eu quero saber quanto tempo. Né? Então, existe uma lei de 1999, que é a Lei dos Processos Administrativos, em que prevê o prazo de 30 dias para os processos administrativos, tanto do Estado, município e do governo federal, para terminar. Desde o protocolo do benefício, do protocolo de uma solicitação, de uma revisão, que eles em 30 dias têm que dar a resposta para o cidadão. Mas eles não cumprem a lei. Não, né? Lei acho que é só para o cidadão cumprir. Os mais simples. Aí, mas nessa lei sempre disse que esse prazo podia ser prorrogado por mais 30 dias se o INSS motivasse expressamente o porquê de não ter conseguido cumprir, analisar dentro desse prazo. Mas também tinha um prazo de 45 dias que era para implantação da aposentadoria e não de analisar. Mas na prática a gente sempre viu o INSS usando o prazo de 45 dias para tudo. 45 mais 45, 90. Tá? E mesmo assim, a gente sabe que nesses 90 dias não era cumprido. Porque o decreto de 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência, que traz esse de 45 para fazer a implantação. O que é a implantação? A data, quando sai a decisão de concessão para o INSS fazer os cálculos e encaminhar o pedido para o banco para abertura da conta. Esse era os 45. Mas o INSS começou a usar esses 45 para tudo. Mas a gente vê que na prática não era bem isso que acontecia, porque o INSS nunca conseguia cumprir 90 dias. Raras hipóteses, sabe? Não vou falar que em nenhum caso, porque seria mentira da minha parte. Até mesmo já entrei com pedidos de aposentadoria na época antiga, eu falo que na época áurea, que a gente ia no balcão do INSS com a documentação pronta e saía de lá com a carta da concessão. Porque a gente levava tudo pronto, o servidor tinha condições de analisar ali e já fazer essa concessão. E aí realmente depois ele demorava alguns dias, até 45 dias, para gerar a carta com os valores, data de inicial desse benefício, mas assim, acontecia de haver uma concessão rápida, mas na maioria dos casos isso não acontece. Então a gente sempre verificou na prática, e essa prática não é daqui, dessa cidade, não é do estado de São Paulo, ou não é de uma região, é do Brasil todo. E aí, em razão disso, que aí o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o INSS, né? Porque é muito descumprimento. As pessoas que acabam morrendo no decurso desse processo. A prática era essa, vendo as pessoas pedindo misericórdia, analisa meu processo. Nós temos que ficar toda hora cutucando, pedindo, agendando guichê virtual com o servidor.
abrindo diligência, pedindo cumprimento e nada, né? Então a prática de muito tempo sempre foi essa. Tá, mas se não é mais 45, às vezes chega a 90. E agora foi prorrogado, e aí, vai para quanto? Então, houve um acordo, o Ministério Público Federal entrou com essa ação contra o INSS falando desse prazo estourado em a maioria dos processos, mas aí dentro dessa ação o Ministério Público fez um acordo com o INSS para aumentar um pouco os prazos que o INSS demonstrou a sua impossibilidade de cumprir ou em 30 e 45 dias todos os benefícios, que era inviável. E aí no dia 5 de fevereiro do ano passado, de 2021, o Supremo Tribunal Federal, ele homologou esse acordo feito entre o INSS e o Ministério Público Federal, e esse acordo começou a vigorar em junho do ano passado, com prazos diferenciados a respeito de cada tipo de benefício. Então, cada tipo de benefício hoje tem um prazo, tá? Não é mais o mesmo prazo para todos. O benefício de aposentadorias, as aposentadorias programadas por tempo de contribuição, por idade, o prazo para o INSS finalizar a análise é de 90 dias. E o prazo dos benefícios por incapacidade, que é auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, o INSS tem um prazo de 45 dias, tá? O auxílio acidente, que é aquele benefício indenizatório quando a pessoa fica com uma sequela, acidente de qualquer natureza, o INSS tem um prazo de 60 dias para terminar a análise. A pensão por morte tem o prazo também de 60 dias, tá? O auxílio reclusão também vai nesse mesmo prazo de 60 dias. O salário maternidade, que ele dura só de 4 meses a 6 meses, o INSS tem 30 dias para finalizar. Esse foi o que ficou com o prazo mais curto. E o benefício de amparo social às pessoas com deficiência e aos idosos acima de 65 anos, muito conhecido como BPC-LOAS, ficou com o prazo de 90 dias. Então veja que as aposentadorias e o BPC-LOAS 90, e os outros têm essa variação de 60 dias e 45 dias, tá? Mas fala pra mim, mas quando que inicia essa contagem do prazo? Então, depende do tipo de benefício que você deu a entrada, tá? No dia que entra já... A maioria é do dia que entra. Salário maternidade é do dia que entra, pensão por morte é da data do requerimento, as aposentadorias programadas, que é por idade, por tempo de contribuição, a maioria delas também é da data do requerimento, mas quando exige perícia, análise de perfil profissiográfico previdenciário para fins de reconhecimento de insalubridade, tem... que seria quando eu tiver que cumprir uma exigência. Quando o INSS tem que fazer alguma coisa lá dentro para fazer a análise. Se o pedido foi feito e só precisa analisar os documentos que você apresentou, desde a data do requerimento. Mas, por exemplo, se você pedir o BPC-LOAS, que você precisa fazer avaliação social, perícia médica... depois que tiver tudo em ordem. Depois que fizer essa perícia e avaliação social. Entendi. O auxílio acidente também, como passa por perícia, depois da perícia. Acho que os que têm perícia são esses. O auxílio reclusão, como você tem que apresentar o atestado carcerário, é da data do requerimento. Depois que tiver tudo em ordem. Depois que tiver tudo em ordem, né? Então, digamos que se tudo depender somente dos papéis que você apresentou, é desde a data do requerimento. Agora, se depender dessas perícias, alguma avaliação, entrevistas, avaliações,
Aí tem que esperar ser convocado. Aí vai que demora um pouco. Aí demora mais um pouco. Aí demora mais um pouco, né? Mas e se eu tiver que cumprir alguma exigência? O que seria? Então, isso também é uma coisa comum num processo de aposentadoria, porque às vezes, na análise da documentação, o servidor verifica a ausência de algum documento que é imprescindível para terminar essa análise. Por exemplo, está lá constando no Cadastro Nacional de Informações Sociais data de entrada no trabalho, mas não tem data de saída. E a carteira está rasurada. Então, se o INSS abre exigência, ele vai dar 30 dias para o segurado apresentar essa prova complementar no processo. Então, esse prazo que eu passei para vocês vai ser da data que o segurado apresentar o documento no processo. Então, quer dizer, há uma reabertura do prazo. Porque se o INSS fez uma exigência, começa a contar o prazo tudo de novo, tá? Ah, entendi. E como que ficaram os prazos judiciais de 2023? Por que 2023? Então, porque assim, a gente colocou essa questão de questionamento dos prazos judiciais, porque também fez parte do acordo do INSS com o Ministério Público Federal. A partir do momento que o juiz dá uma sentença condenando o INSS a conceder qualquer um desses benefícios, também existe um prazo para o INSS cumprir a ordem do judicial. Então, até isso está previsto neste acordo. E para a concessão das aposentadorias, das pensões ou desses auxílios por incapacidade, é de 45 dias. Então, chegou o ofício do juiz lá pedindo para cumprir, o INSS tem até 45 dias para implantar e iniciar os pagamentos dessa ordem judicial. Agora, a concessão de benefícios por incapacidade, que é o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, o prazo é só de 25 dias, tá? Para concessão de ações de revisão, você está pedindo para revisionar a sua aposentadoria, ou para o INSS emitir uma certidão de tempo de contribuição, ou para emitir uma guia da Previdência Social, ou averbar um tempo de contribuição, quer dizer, você verificou que um tempo que você trabalhou não está lá no seu cadastro do INSS, para ele cumprir essa averbação, incluir lá no seu cadastro, para uma aposentadoria futura, o INSS tem um prazo de 90 dias. Tá? Para juntada de documentos, 30 dias. O juiz mandou ofício pedindo para o INSS juntar documentos no processo judicial, ele tem 30 dias para cumprir isso. Para conceder o BPC LOAS, que o juiz está determinando, o INSS tem 25 dias. Quando o juiz dá uma tutela de urgência, uma liminar judicial, que é algo urgente, né? Que a pessoa está precisando disso com urgência, é só 15 dias. Então, tem vários prazos aí que nesse acordo saiu, que acabou com aquele prazo geral de 30 ou 45 que existia na lei e começou a vigorar desde junho do ano passado esses novos prazos. E é importante as pessoas verificar qual é o seu caso concreto e qual é o prazo que tem para o INSS terminar. Mas e se o INSS não cumprir com o prazo? Então, aí também tem uma previsão nesse acordo aí que eles fizeram. Se o INSS não cumpre esse novo prazo legal estipulado nesse acordo, você pode acionar a Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos no INSS. Que seria? Você liga lá no 135, você entra lá no aplicativo do meu INSS. Vai ter alguma multa para ele? Calma. Não vai, gente, não vai. Você vai abrir um chamado nessa Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazos e eles têm o prazo de 10 dias para apreciar essa reclamação do segurado. Olha, você entra lá nessa central e aí a central vai informar os representantes que estão cuidando desse processo lá do INSS
Ele pode comunicar ao Ministério Público, pode comunicar a Defensoria Pública da União, a Secretaria da Previdência e a Advocacia Geral da União. Por quê? Esses são os superiores hierárquicos dos servidores, que eles vão ficar sabendo que aquele servidor não está cumprindo com o seu prazo, tá? Então, essa central tem essa possibilidade de encaminhar o caso para esses órgãos para bem fiscalizar o porquê que não está sendo cumprido o prazo, tá? Então, outra coisa, depois desses 10 dias você viu que nada foi feito, que isso acontece também, você pode entrar com mandado de segurança na justiça, avisar o juiz. O mandado de segurança nada mais é do que você avisar o juiz que a lei não está sendo cumprida, que esse acordo feito com o INSS, que o INSS pediu um pouquinho mais de prazo, ele ainda não cumpre, tá? Que aí o juiz é uma espécie de ação judicial onde você explica para o juiz que o INSS violou esse prazo que estava na lei, nesse novo acordo que fez com o Ministério Público, e aí o juiz, constatando que realmente o INSS não está cumprindo o prazo, ele vai ordenar que seja analisado e julgado o caso da pessoa, que isso seja cumprido com rapidez e celeridade que o caso exige, porque a lei está sendo violada, tá? Aí, realmente, mesmo o juiz determinando que isso faça por um mandado de segurança e não cumpriu, o juiz determina essa multa. Aquilo que você estava me perguntando, vai ter multa? O juiz pode aplicar uma multa. É importante isso, porque às vezes só doendo no bolso é que a pessoa sente o poder da caneta, que nós chamamos, porque às vezes você precisa impor medidas coercitivas mais drásticas, que é doendo no bolso, com multas, para fazer cumprir. Aquilo vai chegar de uma forma diferente, né? O juiz normalmente, quando expede essa ordem para cumprimento imediato de dar um andamento do processo, ele já costuma colocar que se não cumprir, vai aplicar multa, tá? Então, é muito importante analisar essa questão desses prazos, ir acompanhando e saber que tem essa medida judicial que pode ser feita para você não ter o seu processo jogando lá para o fim, né? E nunca ser analisado. Então, eu acho muito importante informar a todos que existem esses prazos e que não precisa ficar em casa esperando. Já dei entrada, tô esperando. Não, passou os prazos, tem que ir lá cutucar. Existe como você pedir para que isso seja cumprido. E é o que a doutora disse assim, né? Até para a gente terminar a conclusão, né? Deve ser muito ruim olhar o estado do seu benefício previdenciário e ver que ele está parado há muitos e muitos meses, né? E isso acontece demais, não é verdade? E a pessoa fica de braço cruzado, não faz nada, fica esperando aí uma resposta aí do INSS e essa resposta não vem. E é como a doutora disse, vai atrás dos seus direitos. Você tem que reivindicar que isso seja analisado e concluído dentro de um prazo razoável e não fique à mercê do órgão. Quando der. Não é quando der. O bem da vida não pode esperar. A lei não foi feita para ser descumprida, porque se um cidadão não cumpre um prazo de um pagamento de uma guia, o que acontece? Não é imposta multa? Sim. Então, nós temos que saber que há medidas que você pode fazer para que também o INSS cumpra sob pena de multa. E não ficar ali esperando, é uma poupança programada. Não, é o bem da vida. Porque muitas vezes os clientes chegam falando que conversou com o servidor e fala: mas não se preocupe, você vai receber com os atrasados. Mas será que vai dar tempo da pessoa receber?
Então, eu acho muito importante informar os cidadãos que há meios de fazer isso ser cumprido para que você possa usufruir do seu benefício e não que isso seja pago aos seus herdeiros. É verdade. Doutora, ainda bem que existe, né, profissionais como a doutora, que está aí estudando bastante, lendo bastante e ajudando, né, isso que é muito importante, né, como seria bom se também a maioria agisse assim, não é verdade? Porque nós precisamos de profissionais assim, né? E muito obrigado, né? Semana que vem tem mais. A carreira da advocacia é sensacional. Eu acho que todos tinham que reconhecer o valor do advogado, o quanto cada um trabalha para que haja o respeito à lei. Porque se só bastasse a lei por si só, publicada lá no Diário Oficial para você ter as suas garantias, não precisaria da advocacia. Mas assim, nós precisamos cada vez fortalecer e reconhecer o trabalho dos advogados, porque muito lutam, muito trabalho para fazer valer os direitos previstos na lei, senão a lei vira utópica. Você sabe que bonito no papel, mas na prática não acontece. É a advocacia que faz isso acontecer, Solange. Eu sei que não é da tua área, mas vou só comentar com você, né? Eu tenho, né, uma ordem judicial que eu pego, que tem uma pessoa na minha família que tem diabetes, então eu tenho ordem judicial de pegar insulina, porque um tratamento de insulina você gasta 2.000 por mês, né? Então eu tenho pelo juiz que deu a ordem que eles são obrigados, fazem 4 meses que não vem. E eu sei, mas eu tô até tentando me informar melhor, eu sei que existe um advogado, ele pode entrar e eles são obrigados a reembolsar isso daí, né? Mas isso daí ainda eu preciso saber direito. Eu só tô colocando isso porque você falou do advogado. Então, para você ver a importância de um advogado nisso. Quantas pessoas aí tá tendo que comprar insulina, tá tendo que comprar medicamento porque não sabe para onde vai e tem um direito judicial, tem uma ordem judicial que o juiz ordenou. Solange, a gente vê muito isso, as pessoas fazendo empréstimos para sobreviver e já eram para estar com a aposentadoria ali, com a sua renda mensal, sem ter que pedir ajuda aos outros, ter que ficar vivendo de caridade de terceiros, sendo que poderia estar com a aposentadoria, porque não está aposentado porque o INSS não analisa. É verdade. Doutora, muito obrigada pelas dicas, né? E a semana que vem tem mais Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.